A paz do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, amado ouvinte, mais um momento de falar com Deus. A oração é o alimento da alma. A oração é o alimento do espírito. A oração é o oxigênio do nosso espírito, da nossa alma. Eu tenho um livro escrito, ainda não publiquei, cujo tema é Não há vida sem oração. Não tem como viver para Deus, amado, se não tiver uma vida de oração. A oração produz vida. A oração, ela dá saúde para a nossa vida espiritual. E é momento de nós abrir mão de muitas coisas para dedicar a nossa vida a Deus. E Deus quer que eu e você tenhamos tempo suficiente para Ele. Nós temos tempo para tantas coisas. E às vezes para orar, não temos quase nada de tempo para Deus. Mas eu quero te apoiar na oração. Eu quero incentivar a você se tornar um homem de oração, uma mulher de oração, uma moça de oração, uma jovem de oração. E que Deus lhe abençoe grandemente nessa tarde. Vamos clamar ao Senhor. Se inscreva no canal, compartilhe, vamos alcançar mais vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe nossos irmãos em outros países. Que Deus la bendiga a tua vida e tua família. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Eis aqui, Deus, me ponho na tua santa presença. Espero receber do Espírito do Senhor nesse momento a graça divina para uma oração eficaz, uma oração de acordo com sua vontade, meu Deus. Espírito Santo, não me deixe orar como eu quero, mas me ensina a orar como o Pai quer que eu ore. Porque se eu orar do meu jeito, Deus, do jeito que eu quero, se eu orar pela minha vontade própria, a minha oração não terá nenhum valor, será inútil, minhas palavras será inútil. Mas se eu orar, Espírito Santo, segundo a vontade do meu Pai, a minha oração terá resposta, a nossa oração terá resposta. Deus, e quanto nós precisamos receber do Espírito Santo a revelação, receber do Espírito Santo a diretriz. Senhor, o que eu preciso, o que nós, a igreja, precisa é esvaziar-se de nós mesmos, é despojar de nós mesmos, é seguir, Jesus, o teu exemplo, aquilo que o Senhor fez. Jesus, o Senhor deixou o seu trono de glória para se encarnar em um corpo humano. O Senhor deixou o seu trono de glória
para viver 9 meses em um ventre materno. O Senhor deixou o seu trono de glória para entrar na fila dos pecadores e ser mergulhado em água pelas mãos de um homem pecador como João Batista, porque todos que nasceram de mulher, ainda que servo do Deus vivo, Espírito Santo, eram pecadores, como eu sou pecador. Jesus, tu deixaste o teu trono de glória para ser humilhado pelas autoridades de Israel. Tu deixou o teu trono de glória, Senhor, para ser torturado pelos soldados romanos. O Senhor deixou o seu trono de glória para ser feito o espetáculo dos homens. Isso é esvaziar de si mesmo. Agora, Senhor, um mortal como eu, não poderei eu me esvaziar de mim mesmo, Senhor, abrir mão do egoísmo, da vaidade, para me encher da graça do céu. Senhor Jesus, foi exatamente o que o Senhor disse: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Quanta gente humilhado, Deus, porque for exaltado, soberbo, nariz empinado, era um miserável, só porque, Senhor, alcançou uma posição, só porque melhorou de vida, empinou o nariz. Jesus, quantos não era nada diante de ti, o Senhor salvou, Jesus libertou, Ele investiu, estudou, fez alguns cursos teológicos, agora empinou o nariz achando que é o tal, por isso está vazio, caído da graça, virou um profissional sem o Espírito Santo. Aleluia! Mas nessa tarde, Deus, eu clamo por socorro, segura nas minhas mãos. Seria eu um lixo, um besta, achar-me que sou alguma coisa? Sou pó e cinza, Senhor. Eu estou na Tua presença por causa da Tua graça. Eu estou na Tua presença porque o Senhor me escolheu. A Sua longanimidade me conserva. Jesus Cristo, eu quero pedir nessa tarde, estamos num propósito de oração, aleluia, pedindo ao Senhor para repreender a tempestade. Senhor, a vitória vai chegar em muitos lares, mas para isso, Deus, muitos lares, muitas vidas precisam deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado. Muitos, Jesus, muitos precisam descer a escadaria da humildade, se colocar no último degrau. Muitos querem estar, Senhor, no mais alto degrau para se apresentar, se amostrar. Mas feliz é aquele que quer estar sempre nos primeiros degraus da vida. Jesus querido, porque o Senhor diz: se alguém quiser ser o maior, seja o servo de todo. Jesus querido, meu Deus, e a ganância do homem
Muitas vezes Deus faz o homem, ele não quer servir, ele quer ser servido. Há poder no sangue de Cristo nessa tarde. Amado Deus e Pai, me ajuda a abrir mão do resto das coisas que ainda preciso abrir mão, porque eu quero estar mais no Teu altar. Ajuda a Tua filha, meu Deus, a abrir mão do embaraço que impede ela estar no altar da oração. Jesus querido, quantos obreiros, meu Deus, são obreiros que estão tempos integral na obra. São obreiros, Senhor Jesus Cristo, que tem tempo integral na obra, tem o seu salário integral na obra, tem tempo suficiente para orar, para estudar a palavra e não oram. Jesus Cristo, mas nessa tarde, eu tenho certeza, meu Deus, que aqueles que abrem mão do embaraço, abrem mão da sua vaidade, abrem mão dos seus preconceitos, da sua religiosidade, formalismo, negligência. Jesus Cristo de Nazaré, eu tenho certeza que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado por Ti, Deus. E quando o Senhor exalta, o homem se torna uma bênção na casa da família, o ser humano se torna uma bênção na igreja. Ele nunca aparece, quem aparece é o Espírito Santo. Jesus querido, Jesus maravilhoso, que essa tarde, Deus, seja uma tarde de milagre. Que nessa tarde seja uma tarde de quebrantamento. Que essa tarde seja uma tarde de mudança de atitude espiritual. Que os vaidosos abrem mão de sua vaidade para se quebrantar diante de Ti. Jesus querido, que os crentes, os seus filhos do nariz empinado, metido a besta, Senhor, acha que é alguma coisa, eles não cumprimentam mais aqueles irmãozinhos simples, eles querem as panelinhas do grupinho deles, Jesus. Quantos pastores, Pai, quando se converteu, quando aceitou Ti, Jesus cumprimentava todo mundo, abraçava os irmãos. Depois que foram separados, se tornou dirigente de uma igreja. Jesus querido, ele entra e sai pelas portas do fundo para não cumprimentar ninguém. Ande com mantura seminarraça. Deus, mas nessa tarde, aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o que manda no vento, o que manda no mar, o que manda Jesus Cristo é o Senhor, porque todo o poder lhe foi entregue pelo Pai. Senhor, nessa tarde, Jesus Cristo, o vento de doutrina, Jesus, tem assoprado, nunca soprou tão forte contra a igreja, como tem assoprado nesses últimos dias. É tanta doutrina, Senhor, é tanta heresia, Senhor. Jesus querido, os ventos de doutrina querem remover os marcos antigos, Senhor. E quantos, meu Deus, estão sendo carregados pelos ventos de doutrina? Jesus Cristo, meu Salvador, meu Deus, mas nessa tarde,
Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! A igreja é a coluna da verdade e o sustentáculo da verdade. Nenhum vento pode abalar a igreja. Pai, e os verdadeiros cristãos não podem se curvar diante do vento. Jesus Cristo, o vento da teologia moderna, está soprando fortemente contra a igreja. O vento da modernidade está soprando contra os verdadeiros obreiros, pressionando Jesus, para ver se os teus filhos abrem mão, ceda ao capricho da vaidade humana. Mas eu tenho certeza, Deus, que tu ainda tem homens na terra como Elias, como Jeremias, como João Batista, como os santos profetas, Senhor, que apanhava, mas não se calava. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, aonde estão os verdadeiros pregadores? Jesus Cristo de Nazaré, me mantém de pé. Eu sei que não é fácil, Jesus Cristo, sustentar a verdade quando a maioria já se curvaram. Não é fácil, Jesus, bater de frente com o sistema mundano quando a maioria acha normal. Mas, Senhor, enquanto o Senhor estiver na minha vida, enquanto o Senhor me der vida e saúde, enquanto o Senhor me sustentar na presença do Senhor, eu vou continuar assim. Jesus Cristo, porque tu não me chamaste para fazer a vontade de homem, tu não me chamaste para fazer a minha vontade, tu me chamaste para fazer a tua vontade, Pai. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que os teus filhos não é perfeito, as tuas filhas não é perfeita, mas nós temos que sustentar a verdade, nós temos que amar a verdade. Nós não podemos, meu Deus, abrir mão daquilo que aprendemos na tua palavra e naquilo que nós erramos, meu Deus. Peço graça e perdão porque nós não somos perfeitos. Naquilo que o teu servo errar, Senhor, que ele possa ter a humildade de consertar. Aleluia, porque nós não podemos abrir mão. Não é porque, Deus, eu cometer um erro que eu vou abrir mão da verdade. Não é porque o teu filho, a tua filha cometer um erro, vai abrir mão da verdade. Não podemos negar o Senhor diante dos nossos fracassos, das nossas falhas. Amado, soberano e eterno Deus, ajuda a tua filha a despojar dela mesma, dar lugar ao Espírito Santo. Ajuda a tua filha, Senhor, a abrir a mente. A razão não nos leva a lugar nenhum. A razão endurece o coração do homem, mas a graça do Senhor a quebranta. Remara machuri comanás, reichou de calamassu. Um homem cheio de razão, Jesus, ele é de coração duro. O homem cheio de razão, ele parte para a ignorância. Ele não abre a mente, mas o homem cheio da graça se aquebranta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Espírito de Deus, eu peço a Ti, eu prefiro a Tua graça do que a minha razão. Eu prefiro a Tua graça do que a minha razão, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amado soberano Deus, vai operando milagre. Eu sei que tem pessoas, meu Deus, em outros países, nesse canal Oração Gera Milagre.
Senhor, eu sei pessoas, meu Deus, que falam em outros idiomas, ele pode não entender o idioma português pelo qual estou orando. Ainda que eles não entendam, Deus, o português, mas que eles possam sentir a Tua presença. Porque Tu não está limitado a um idioma nacional. Tu não está limitado ao idioma de uma tribo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Amado, soberano Deus e Pai, ajude a Tua filha a deixar a sua razão e se encher da graça. Ori calamassuri comanás. Ori candaramanás. Que maravilha, Deus! Que maravilha, Senhor! É o crente despojado da sua razão para encher da graça. Jesus, e as Escrituras me diz que o Senhor dará graça aos humildes. Quanto mais o homem a si mesmo se humilha, mais a graça desce sobre ele. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, Espírito Santo. Porque o homem é contumaz, o ser humano é teimoso, a natureza do homem é rebelde. A natureza do homem não se converte nunca, Pai. E é por isso que nós temos que lutar constantemente e manter esse velho homem na cruz. O velho homem não se converte, Deus, Tu sabe disso. Desde que Adão pecou, Tu sabe o quanto o ser humano é contumaz, uma criatura rebelde. A Escritura me revela, Deus, que a carne não é sujeita à Tua lei, na verdade nem pode ser. Por isso eu peço maior graça sobre minha vida para manter o velho homem crucificado, mortificado. Senhor Jesus Cristo, ajuda a Tua filha a mortificar essa velha mulher, ó Deus, que é chamado de velho homem, a velha natureza, a mulher iracunda, a mulher explosiva. Ari contenaceia labassuri comandas. Deus, aleluia. Quero apresentar a Jesus Cristo o pedido da oração da irmã Rosa Helena, na cidade de Cássia, Senhor. São tanto pedido, Espírito Santo, mas Tu sabe de todos. Deus, entra com a providência. A Débora, Senhor meu Deus, liberta. A irmã, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, tem uma serva do Senhor aqui, Pai, que eu não me recordo o nome agora. Ela sempre comenta, Senhor, deixando uma mensagem, dizendo assim: vinde Deus ao nosso encontro. E eu quero apresentar essa mulher nessa tarde. Le concho de candaceria labassude. Rimandio de calabria seri contemanaço. Deus, é exatamente isso que nós precisamos. Vinde ao nosso encontro, Deus. Quando o Senhor encontra o ser humano, Jesus querido, quando o homem se encontra contigo na oração. Eu me lembro de Jacó, encontrou contigo no val de Jaboque, Senhor, e passou uma noite inteira agarrado no anjo, e aquele anjo era o Senhor. Jacó lutava. E todo aquele que se dispõe, Deus, lutar em oração, é transformado, é tocado pelo Senhor. Aleluia! É tocado pela espada do Espírito Santo. Aquele anjo tocou com a espada e feriu a coxa de Jacó, mas a espada do Espírito Santo
toca-nos para nos fortalecer. É a marca da salvação, a marca da transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, eu me lembro das palavras de Jacó, após nascer o sol, o Senhor disse para aquele homem: qual é o teu nome? E ele confessou o nome dele, e tu mudaste o nome de Jacó para Israel. Já tinha furado a coxa com a espada, e ele expressou depois que o Senhor foi-se embora, Jacó saiu mancando, nunca mais andou direito. Mas uma coisa ele disse, Deus, aleluia, ele disse: a minha alma viu Deus e foi salva. Aleluia. Ricalamassuricomanás, remantalashorimanai. Ó Espírito Santo de Deus, que essa tarde, Deus, seja uma tarde para fazer uma diferença, tempestades serão acalmadas. Jesus Cristo, não importa a origem da tempestade, lá com seu servo discípulo, era literalmente no meio de um mar, era água, literalmente água, ondas de águas, vento soprando. Eu não sei qual é, Senhor, a tempestade e o vento, eu não sei se é contenda, não sei se o que é, seja o que for, Deus, tu está contemplando. Assim como Jesus Cristo estava contemplando o mar revoltado contra o barquinho dos discípulos, o Senhor estava lá no monte orando, Jesus. E à madrugada o Senhor desceu por cima das águas. Ai, decanta labaçu, indo de encontro com os discípulos. Ah, Senhor, e eu digo, Senhor, desce de encontro com aqueles que estão enfrentando grandes tempestades, vendavais contra a vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Parece que não vão suportar, mas o Senhor chega na hora certa. Se manifesta agora, Pai, em nome de Jesus, repreende a tempestade, repreende o vendaval e dá vitória. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, na vitória, eu creio na bênção, eu creio em milagre. Jesus, eu creio, Jesus, se a igreja abrir mão do embaraço para orar, eu creio, Jesus querido, meu Deus, que a tua filha abrir mão do embaraço e usar mais tempo contigo, as coisas vão mudar. Oh, aleluia, aleluia. Muitos crentes preguiçosos, Jesus, acham que 5 minutos de oração vai resolver o problema. Muitos pastores preguiçosos acham que 15 minutos, 20 minutos de oração vai resolver o problema. Halamassuri cantanasto comanda fasurika. Lemanturi candasto contimande hasi. Reande kende kalamassu. Halamassuri mi canta, lamasseri mi canto no binde rádio. Senhor, tu precisa de tempo, tu precisa de diálogo, tu precisa encontrar homens com coração aberto, mulher com coração aberto. Rimanto rabia sai. Quantos, Deus, orando só de lábios para fora, quantos, Deus, fazendo uma oração apenas com os lábios, mas o coração fechado. Por isso nunca vê nada acontecer, porque são palavras apenas produzidas nos lábios e o coração ainda está fechado, o coração ainda embaraçado com tantas coisas.
Ande conte calamassai. Deus, meu Deus, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, estende as mãos, Senhor. Ajude a tua filha a abrir o coração. Abrir mão disto embaraço. Todos os crentes sabem, Deus. Sabe. Aleluia. Senhor, os cuidados desta vida prende muitas pessoas. Alamassuri conti andalamassai. Em nome de Jesus, Senhor, fala, Santo Espírito de Deus, ao meu coração cada vez mais. Ministra sobre mim a tua vontade. Ministra sobre teu filho a tua vontade. Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Visita agora, Deus, aqueles que estão com medo, Senhor. Assim como o discípulo estava no barco com medo. E olha que Pedro, Tiago e João e André, Jesus, eram pescadores profissionais. Eles eram treinados em alto mar na pescaria. Mas quando a tempestade levantou, era uma tempestade provocada por diabo, demônio, eles temeram. Remaixou labria sou de calamanturi. Remandaste umdeio calamachai. Alaste, Jesus querido. Mas o Senhor, antes de chegar no barco, o Senhor já gritou e disse, para acalmar aquele coração, o Senhor disse ao discípulo, não temas, sou eu. Fala, Jesus, com a tua filha nessa tarde, ajuda ela a ouvir a tua voz. Aonde houver uma pessoa com medo da tempestade, das lutas, dos problemas, das ameaças, se manifesta nessa tarde e ministra sobre esse coração a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.